Oi, pessoal, tudo bem? Iniciando a nossa segunda semana de curso, vamos hoje estudar a matriz adjunta e qual é a relação dessa matriz adjunta com a matriz inversa que a gente já viu lá nas aulas passadas e calculamos através do método de Gauss-Jordan, tá? Então essa é a primeira aula da segunda semana. Eu vou lançar esse vídeo segunda-feira, né? Apesar de corresponder à aula de quinta. Terça-feira temos encontro síncrono, tá? Então não se esqueçam disso. Deixa eu tirar o meu vídeo aqui. Aqui. Então, o que seria a matriz adjunta clássica? Isso aqui tá meio fora de foco, só um pouquinho. Pronto, melhorou. Então, a matriz adjunta clássica é uma matriz que eu consigo associar a qualquer matriz quadrada, tá? E essa matriz, ela é definida através dos cofatores dessa matriz. Se vocês estudaram já o método de desenvolvimento de Laplace para calcular a determinante de matrizes, vocês já viram esse termo aqui, ó. Né? Que é o menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante da submatriz. Isso é o que a gente define como sendo cofator de uma matriz. Então, por exemplo, uma matriz tamanho 3×3, ele vai ter 9 cofatores, porque diferente do que a gente fazia lá no método de Laplace, para calcular o determinante, que eu pegava uma matriz 4×4 e transformava ela em 4 matrizes 3×3, né? Ou seja, eu calculava 4 vezes a... Eu tinha 4 submatrizes, digamos assim, né? Aqui não, aqui para cada elemento da minha matriz quadrada A, eu vou calcular um cofator. Então aqui, por exemplo, para uma matriz 3×3, eu vou ter 9 submatrizes. Para uma matriz 4×4, eu vou ter 16 submatrizes, porque aqui a gente tem que varrer todas as linhas e todas as colunas, tá? Bom, então a gente define essa matriz adjunta clássica como sendo a matriz transposta dos cofatores, tá? Eu vou só arrumar aqui, que tem um errinho no meu slide. Aqui, ó. Aqui tem um errinho. Eu botei o símbolo de determinante, mas na verdade é o símbolo de matriz, tá? Então, quando eu faço a inversa da matriz dos cofatores, eu obtenho a matriz adjunta. E como a gente vai ver daqui um pouquinho, a matriz adjunta, ela está relacionada com a matriz inversa. Então, isso vai ser um outro método para a gente poder calcular a matriz inversa de uma matriz. Então, aqui, ó, vamos fazer o exemplo para obter a matriz adjunta da matriz A. Né? Como eu disse para vocês, eu preciso que a matriz seja quadrada, né? Porque a matriz adjunta, ela também está relacionada com determinante. E a gente só consegue calcular determinante de matrizes quadradas. Então, a matriz adjunta, ela vai ser a matriz transposta dos cofatores A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular cada um desses cofatores, né? Então, o que vai ser o meu cofator A11? O meu cofator A11, né? Lembrando que a equação é CIJ igual a menos 1 I mais J, determinante da submatriz AIJ. Tá? Então, aqui, ó, o que vai ser o meu A11? Vai ser o menos 1 elevado a 1 mais 1, isso aqui vai dar positivo, né? E a minha submatriz é aquela em que eu tiro a primeira linha e a primeira coluna. Então, eu fico aqui com 5 vezes 2, 10, menos 0, 10. Jogo, né, esse cofator aqui já na minha matriz, tá? Eu já vou, cada cofator que eu calcular, eu vou jogar na matriz adjunta ali. Tá bom? Então, o nosso próximo cofator é o cofator A12, aonde eu eliminei primeira linha, segunda coluna.
Então, eu fico aqui, ó. 1 mais 2 vai dar menos 1 elevado ao cubo, e isso aqui vai me dar um fator negativo. Então, eu fico com menos, né? 2 vezes 2, 4, menos 0, menos 4. Esse é o meu cofator. Próximo cofator é o cofator A13, aonde eu eliminei a primeira linha, terceira coluna. O A13 vai ser menos 1 elevado a 4, então isso aqui é positivo. 2 menos 5 vai me dar menos 3. Cofator. Bom, então agora, como eu já varri todas as colunas fixando a primeira linha, eu vou trocar de linha e varrer todas as colunas. Então, aqui, ó, eu tiro a segunda linha e a primeira coluna. Então, eu vou ter menos 1 elevado a 2 mais 1. Isso aqui vai ser negativo. 3 vezes 2, 6, menos 1. 6 menos 1 é 5. Só que com o negativo aqui da frente, menos 5. Cofator A22 vai ser mais, né? Porque menos 1 elevado à quarta potência é mais. E aí, a submatriz é aquela em que eu tiro a segunda linha, segunda coluna. Então, vai ser 4, menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 1, menos 9. Cofator A23 é o cofator que vem de tirar segunda linha, terceira coluna. Então, menos 1 elevado a 2 mais 3 é menos 1 à quinta potência, que é negativo. Então, aqui eu vou ter, ó, menos 8, menos 3, vai dar menos 11. Menos 11 com o menos ali da frente, mais 11. Cofator A31. Agora mudamos de linha novamente, ó. Então, agora a gente fixa a terceira linha e varre as colunas. Então, o meu cofator A31, ele vem da submatriz sem a terceira linha, primeira coluna. Então, aqui, menos 1 elevado à quarta potência é positivo. E aí, eu fico com 0, menos 5. Ok? Cofator A32, terceira linha, segunda coluna. Aqui eu vou ter menos 1 elevado à quinta potência, negativo. Então, eu tenho 0 menos 2, só que com o menos ali da frente, mais 2. Ok? E por fim, então, nosso último cofator, né? Terceira linha, terceira coluna. Aqui é positivo, né? Porque vai ser menos 1 elevado à sexta potência. Eu vou ter menos 20, menos 6. Então, o meu cofator, menos 26. E daí, olha só, aqui eu tenho a minha matriz de cofatores. E a adjunta só vai ser adjunta depois que eu calcular a matriz transposta. Lembram qual é a definição de matriz transposta? É aquela em que a linha passa a ser coluna. Então, a primeira linha da matriz de cofatores vai ser a primeira coluna da minha matriz adjunta. Segunda linha, segunda coluna. E terceira linha, terceira coluna. Então, isso aqui é a minha matriz adjunta, depois que eu fiz a operação de transposição. Qual é a relação dessa matriz adjunta com a matriz inversa? Vamos ver. Bom, tem um teorema que nos diz o seguinte, que se eu tenho uma matriz quadrada A, cujo determinante é diferente de zero, tá? Então, isso aqui é muito importante depois. Então, esse teorema nos diz que A
matriz A vezes a sua matriz adjunta vai me dar a matriz identidade vezes o determinante da matriz A. Então, o que a gente precisa se lembrar aqui? A gente precisa se lembrar que o teorema é A vezes a sua inversa é igual a inversa vezes A, que é igual a matriz identidade. Lembram disso? Isso foi o que a gente usou na aula passada para calcular a matriz identidade, tá? Então, se eu quero que isso aqui, que essa igualdade seja válida, eu obtenho, né? Então, para aí que isso aqui tá muito para baixo, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Pronto, assim tá melhor. Deixa eu só... Beleza. Agora nossa tela tá maior. Então, se eu quero, né, que essa igualdade seja satisfeita, eu preciso que a matriz inversa seja igual a 1 divididos pelo determinante vezes a matriz adjunta. Se vocês se lembram, eu disse para vocês na aula passada sobre determinantes que quando o determinante de uma matriz é igual a zero, isso significava que ela não possuía matriz inversa. E essa afirmação ela está relacionada com esse teorema aqui, né? Porque se o determinante da matriz é zero, eu vou ter 1 divididos por zero, que é uma operação inexistente. Então, eu vou ter uma coisa que não existe, né? Vezes uma matriz adjunta. Por isso que a gente diz que a matriz inversa não existe quando o determinante da matriz é zero. Então, esse é um primeiro teste que vocês podem fazer quando vão calcular a matriz inversa, seja por qualquer método, né? Seja pelo próprio método de Gauss-Jordan, ou seja por outros métodos que a gente vai aprender mais para frente, tá? Bom, então aqui diz aquilo que eu falei, né? Que quando o determinante da matriz é nulo, a matriz não possui matriz inversa. E aí agora a gente vai pegar essa relação aqui para calcular a matriz inversa dessa matriz que a gente já calculou a matriz adjunta, tá? Então, a gente já obteve a matriz adjunta dela minutos atrás. E eu vou usar, então, o teorema a meu favor. Então, o que me falta calcular? Me falta calcular o determinante. Eu não sei se o determinante dessa matriz é zero ou diferente de zero. Então, agora a gente vai saber fazendo o cálculo do determinante. Se o determinante for zero, é porque não existe matriz inversa. Mesmo que exista a matriz adjunta, tá? Então, vamos calcular o determinante da matriz A. Repito aqui as duas primeiras colunas, né? Vamos usar a regra de Sarros, né? E aí, o que eu tenho, ó? 4 vezes 5, 20, vezes 2 dá menos 40. Mais 0, né? 3 vezes 0 vezes 1. Mais 2. Agora a gente vai para os negativos. Então, aqui eu vou ter menos 5. Aqui tem um erro no meu slide, tá? Aqui, ó, vai ser 4 vezes 0 é 0. Então, isso aqui não é 4, é 0. E menos... Aqui é 0, né? Menos 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, tá? Somando, a gente obtém que o determinante da matriz é menos 55. Ou seja, essa minha matriz possui um determinante diferente de zero. Então, ela possui matriz inversa. Agora, eu vou lá no teorema e aplico o teorema, né? 1 divididos pelo determinante da matriz é igual... A matriz inversa é igual a 1 divididos pelo determinante da matriz que multiplica a matriz adjunta. Então, aqui em cima está a minha matriz adjunta. 10 menos 5, menos 4, menos 9, 2, menos 3, 11 e 26.
multiplicado aqui pelo 1 divididos pelo determinante. Então, se vocês se lembram, uma das propriedades é que se eu tenho um número, né, um escalar real multiplicando a matriz, esse escalar ele pode entrar multiplicando todos os termos, né? Então vai ser K vezes o elemento A e J. Lembram disso? Primeira aula a gente viu isso, tá? Se fosse conveniente para nós poderíamos pegar esse 1 dividido por 55 e multiplicar por todos os termos. Por que que não é conveniente? Porque os elementos da matriz, eles não são múltiplos de 55. E se eu botar esse cara para dentro, eu vou ficar com 9 números fracionários. E aí, além de eu escrever uma coisa gigantesca, é desnecessária, tá? Então, por isso que eu vou deixar o escalar fora. Menos 1 divididos por 55, que multiplica a matriz. Mas saibam que é indiferente, certo? Eu já até comentei com vocês que quando, né, eu encontro... Se eu tenho uma matriz em que os coeficientes são fracionários, se eu conseguir encontrar um fator comum a todos esses elementos, eu posso tirar esse número para fora da matriz, né? Então, esse vai ser um dos casos em que é preferível eu escrever como sendo um escalar vezes a matriz. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês aqui, ó? Vocês podem pegar essa matriz A, que tem aqui em cima, e vocês podem aplicar o método de Gauss-Jordan para obter a matriz inversa. O que vocês vão obter lá? Ó? Vocês vão obter menos 10 divididos por 55. Vocês vão obter 5 nonos. 5 nonos. Vocês vão obter 4 55avos. Vocês vão obter 1/5. 2 menos 2 55avos. 3 55avos. 11 55. E aqui tem um menos. E 26 55. Então, isso é um possível exercício. Quem tá com vontade, quem não tem nada para fazer, pode fazer o exercício de resolver, né? Obter a matriz adjunta pelo método de Gauss-Jordan, para vocês verem que vai dar o mesmo resultado, tá? Bom, fora isso, o que eu fiz? Eu fui lá na aula anterior, em que a gente obteve, né, a matriz inversa pelo método de Gauss-Jordan, e peguei a mesma matriz. Essa matriz, então, a gente já trabalhou com ela, tá? A gente já viu na aula passada que ela possui matriz inversa. E eu agora vou obter a mesma matriz inversa pelo método de matriz adjunta, certo? Então, aqui, obviamente, o que seria o primeiro passo? Calcular o determinante da matriz B. Não foi a primeira coisa que eu fiz, tá, pessoal? Justamente porque eu já sabia que essa matriz possuía matriz inversa. Mas, no mundo em que eu não sei se essa matriz possui matriz inversa, a primeira coisa que eu deveria fazer é calcular o determinante. Para não calcular 9 cofatores e chegar no fim, perceber que o determinante é igual a zero, ok? Bom, então aqui, ó, o que eu fiz? Eu montei a matriz dos cofatores, né? E eu sei que a transposta dessa matriz vai me dar a matriz adjunta. E me lembrei que o B e J vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J, determinante da submatriz M e J.
Então, vamos lá. Primeiro cofator. B11. Eu tenho menos 1 elevado ao quadrado. Eu vou ter 4 vezes 2, 8, menos 8, que é igual a 0. Então, meu primeiro cofator é 0. Jogo o meu cofator ali em cima. Segundo cofator, B12. Sem a primeira linha, segunda coluna. Então, aqui eu vou ter um negativo, porque vai ser menos 1 ao cubo. 2 vezes 2, 4. Menos 8, vai dar menos 4. Só que eu tenho menos ali na frente, então, mais 4. Segunda linha, terceira coluna, vai me dar o B13. Aqui vai ser positivo, porque eu vou ter menos 1 elevado à quarta potência. 2 menos 4, menos 2. Certo? Tô com um pigarrinho, desculpem. Tá, então já com a primeira linha fixa, nós já varremos as 3 colunas. Esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando, então eu já tô com a minha garganta meio estourada. Agora a gente pula ali para os cofatores da segunda linha, né? Então eu fixo agora a segunda linha e varro as colunas, tá? Então aqui, ó, eu vou ter negativo, porque vai ser menos 1 elevado ao cubo. 4 vezes 2, 8, menos 6, 2. Só que tem um menos aqui na frente. Então, fica menos 2. 2, 2, né? Então, o B22 é o cofator que vem de nós tirarmos segunda linha, segunda coluna. Então, aqui fica positivo, porque é menos 1 elevado à quarta potência. 2 menos 6, menos 4. B23, então, segunda linha, terceira coluna. Menos 1 elevado à quinta potência vai ficar negativo. 1 menos 4. Vai dar menos 3, só que tem um menos aqui na frente, então é 3. Terceira linha, desculpem, segunda linha de cofatores, da matriz dos cofatores já foi preenchida. Então, agora a gente vai para a terceira linha da matriz de cofatores, tá? O que significa, então, que eu pulei para a terceira linha da minha matriz B. Então, o primeiro cofator, B31, tá relacionado, né, com o determinante da submatriz sem terceira linha, primeira coluna. Tá brabo aqui, pessoal. Então, aqui, ó, vai ser menos 1 elevado à quarta potência positivo. Eu vou ter 36 menos 24. Opa, 32 menos 24, que me dá 8. Menos 1 elevado à quinta potência, né? Agora o B32, então terceira linha, segunda coluna. Então, isso aqui é negativo. Eu vou ter 8 menos 12, que vai me dar menos 4, só que tem um menos ali na frente, então é mais 4. E, finalmente, nosso último cofator, né? Então, a gente elimina a terceira linha, a terceira coluna. Aqui eu vou ter menos 1 elevado à sexta potência, vai dar positivo. Eu vou ter 4 menos 8, que é menos 4. Então, a matriz dos cofatores está pronta. A única coisa que eu preciso fazer agora é calcular a sua transposta para chegar na adjunta, que me dá isso aqui, então, ó. Então, o que é linha vira coluna, o que é linha vira coluna e o que é linha vira coluna. Ok? Como eu disse para vocês, a primeira coisa a ser feita é calcular o determinante, né, pessoal? Para que eu não caia na cilada de ter feito 9 cofatores, chegar lá no final e o determinante ser igual a 0.
Aqui a gente já sabe que o determinante é diferente de zero, porque eu já sei que essa matriz possui matriz inversa. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante da matriz. Então, eu já conheço a sua matriz adjunta, eu deixo ela ali guardadinha me esperando e calculo o determinante da matriz, para poder aplicar o teorema e achar a matriz inversa. Então, regra de Sarros, repito aqui as duas primeiras colunas e obtenho 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes 8, 32, mais 6 vezes 2, 12. Agora vem o menos. Menos 24, menos 8 e menos 16. Então, somando esses números, a gente obtém que o determinante da matriz vale 4. E aí, aplicando então o teorema, né? O que vai ser a matriz inversa? Vai ser 1 dividido pelo determinante vezes a matriz adjunta, que é essa matriz aqui, ó. Como a gente quer comparar, no caso eu, quero comparar o resultado desse cálculo com a matriz inversa que a gente obteve na aula passada, usando o método de Gauss, eu multipliquei o escalar por cada um dos coeficientes, porque esse foi o resultado aqui que a gente obteve usando o método de Gauss-Jordan, tá? Então, só para que não fique dúvidas, vocês podem voltar lá e ver, né, que a matriz inversa obtida pelo método de Gauss-Jordan é a mesma matriz inversa obtida pelo método da matriz adjunta clássica. Então, meus amores, essa era a nossa aula de hoje, tá? Então, descobrimos mais uma ferramenta para poder calcular a matriz inversa. Particularmente, dependendo da matriz, esse método é bem mais fácil, né? Porque dependendo dos coeficientes da matriz, se são muitos coeficientes ímpares, eu vou cair numa coisa muito fracionária, e aí às vezes é um saco ficar fazendo as contas usando o método de Gauss-Jordan. Além de ser chato, eu posso me perder no meio do caminho e aí boto tudo, né, tudo errado. Então, isso aqui é um outro método, tá? Para nós obtermos a matriz inversa da matriz. Na próxima aula, que ainda é essa semana, a gente vai começar a ver sistemas de equações lineares, tá? E aí nós vamos ver, por exemplo, métodos de solução de sistemas de equações lineares, aonde um dos métodos é usando a matriz inversa. Então, essa primeira área do nosso curso, ela é toda encadeada, tá? Eu acho essa área bem interessante, porque a gente vê, primeiro, né, as matrizes de maneira isolada, e aí depois a gente vê que essas matrizes a gente pode usar como método para resolver, por exemplo, sistemas de equações lineares. Tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam bem, espero que tenham uma ótima semana. Nos vemos na próxima aula, que será sobre sistemas de equações lineares. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.